Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa primeira temporada do programa Fora da Caixa, nessa versão gravada aqui no estúdio do Instituto Jéssica Ronise. É uma grande honra, um imenso prazer em receber aqui hoje grandes mentoradas, pessoas que eu admiro muito, que têm marcas impactantes de propósito, que fazem parte da minha mesa em vários programas. E nós passamos agora com o Clube do Empreendedor do Brasil. Esse programa que durou 3 meses, ainda estamos vivendo algumas experiências. Já vamos fazer uma viagem juntos. Mas hoje estamos aqui nessa mesa do programa Fora da Caixa para falarmos dessa marca, das ideias, dos processos que os empreendedores precisam ouvir para poder destravar os seus resultados. Porque quando a gente pensa no empreendedorismo, a gente vai pensando em uma estrutura de gestão, uma estrutura de marketing, uma estrutura de que a gente precisa fazer, e muitas vezes no meio do caminho de tanto fazer, nós nos cansamos, paralisamos, porque o resultado ele vai muito além da quantidade de atividades que a gente tem para poder cumprir, da quantidade de tiques da nossa agenda, mas fala sim de uma agenda que tenha prioridade primeiro para si, para o gestor no centro, o gestor olhado de forma sistêmica. E nós, empreendedores, sim, merecemos ter um negócio saudável financeiramente e nós nos mantermos saudáveis no meio do processo, porque nesse processo de empreendedorismo não é fácil, mas com a estratégia certa, com a conexão certa e com a mente desbloqueada para pensar além do que se pode ver, de pensar numa estratégia que vai fazer com que o negócio chegue no lugar que deseja ir, para que você, empreendedor, consiga atingir os resultados esperados. E hoje estamos aqui para esse banquete de empreendedorismo, de posicionamento, de propósito. O tema que vamos trazer para esse bloco é: a sua frequência molda os seus resultados. E para poder a gente falar sobre esse conteúdo que é importantíssimo, eu tenho aqui a Ingrid e a Julieta. Eu vou deixar que elas se apresentem. Eu vou convidar a Ingrid para poder se apresentar e abrir esse programa falando dessa empreendedora, dessa mulher, dessa gestora que está atrás das câmeras, na frente dela, impactando vidas. Olá, eu me chamo Ingrid Vitória, sou terapeuta integrativa e holística. Eu atuo aí há 8 anos nessa jornada. Eu sou mentorada do Clube do Empreendedor do Brasil, que é uma honra para mim participar desse movimento que é tão potente, que é tão profundo, que é tão intenso, porque traz essa energia de Jéssica Ronise, né? Então não tem como ser diferente. E eu acredito profundamente, né, que a gente tem a capacidade de moldar a nossa realidade. A gente tem a capacidade de criar aquilo que a gente tanto almeja, né, construir a nossa jornada. E é uma honra participar aqui também nesse podcast pela segunda vez, né? Agora nesse formato aqui que tá incrível. Gratidão, de verdade. A gente já vem de um formato, o Fora da Caixa vem para esse formato agora de estúdio, mas a gente faz um formato de talk show. A gente vai para o público, para o palco. Hoje estamos aqui intimista, mas sim, ainda teremos outros movimentos daqui, com palco, com luz, que a gente gosta também. E eu sou muito grata por você fazer parte dessa jornada. Gratidão, a honra é toda minha. Julieta. Eu sou Julieta Santana, idealizadora do Spa Ametista. Estou aqui hoje no podcast, nesse formato. Já participei de outros. Eu sou terapeuta naturista, atuo com terapias e com produtos naturais. E fazer parte do Clube do Empreendedor é um divisor de águas, porque a gente consegue ter uma outra visão do nosso negócio, ver novas propostas, novas perspectivas de almejar coisas melhores. Ju, eu sou muito grata por você fazer parte desse processo, sua energia é maravilhosa e o poder da ação. A gente ora tanto, oramos tanto por tantas coisas, pedimos tanto, mas a coragem de agir, de ir para frente, de desbravar o conhecimento, a gente não sabe tudo. Ainda bem que não, né? Quando não tivermos mais nada que aprender, eu acho que nem existe esse momento. Estamos aqui para poder estarmos em constante aprendizado, em um constante crescente,
em um constante movimento de desenvolvimento pessoal e profissional. Acredito muito que não existe um empreendedor forte se a sua mente não estiver potencializada, se a sua ambiência não estiver sendo escolhida a dedo, com critério muito forte, que as emoções não sejam tratadas como polo central nesse processo e que a criatividade também não seja olhada como um campo. A criatividade sim pode ser desenvolvida e você pode continuar construindo. E para a gente começar nesse formato agora, eu vou trazer a primeira pergunta e vou convidá-las para poder vocês trazerem o seu posicionamento, o posicionamento de vocês para esse processo. Vamos lá? Em que momento da sua trajetória você percebeu que sua mentalidade e a sua energia estavam influenciando diretamente seus resultados? E o que mudou a partir dessa consciência? Eu desde sempre, trabalho com energias. Então, essa parte, de energia, de mentalidade, de vibração sempre foi algo extremamente necessário. Mas chegou um momento que eu comecei a perceber que eu auxiliava tantas pessoas nesse processo energético e que muitas vezes, quando eu era para mim mesmo, faltava alguma coisa. E isso estava impactando diretamente o que eu estava entregando, a forma como eu estava entregando, a forma como as pessoas me viam. Então, a partir desse momento, eu comecei a falar, opa, peraí, eu preciso trabalhar o que existe dentro de mim, eu preciso me trabalhar. Então, a partir disso, eu comecei uma série de movimentos focados em mim mesmo, no meu autocuidado, na parte física, na parte emocional e na frequência, porque a frequência, a vibração, ela não é só, eu vou fazer isso, mas é a forma como você pensa e como você sente no seu dia a dia. A frequência, ela é constância. A frequência é aquilo que você vibra quando ninguém está te vendo. É a forma como você se olha quando ninguém está te vendo. E dessa forma, a gente entende que a vibração faz toda a diferença no contexto profissional, porque você tem que se ver de uma forma amorosa. Se você cuida dos outros e não cuida bem de você, como você vai ter o olhar dos outros para você com amor? Você tem que cuidar de você primeiro para poder devolver isso para as pessoas. Perfeito, acredito muito nesse processo. Se antes nós, depois não tem como. Não tem como continuar, não tem como ter base. Construímos uma estrutura e precisa de uma base sólida, e a base sólida está nesse movimento vibracional, nesse movimento emocional, nessa energia que a gente vai construindo. Eu acredito muito que impacta totalmente, de uma forma muito direta, os nossos resultados, porque a gente está falando de um empreendedorismo, de negócio de dinheiro. A gente precisa, no final desse processo, ter o retorno financeiro. E o dinheiro, ele é uma energia propulsora do nosso negócio. Precisamos pensar de uma forma muito respeitosa. Além desse processo da gente vibrar na constância certa, na frequência certa, mas também com que a gente tenha um respeito. Na minha casa mudou muito quando eu tive um olhar diferente para o meu consumo também, a quantidade de coisas que eu consumia, o que eu consumia na minha casa, o que é que vai para a minha mesa. A gente escolhe o que vai para o prato, a gente escolhe o que vai para a mesa, a gente escolhe o que é que entra em nosso quarto, qual é a vibração que vai para todos os campos que a gente consegue construir. E acredito muito nesse processo que muda totalmente quando a gente fixa o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas emoções, para poder fazer com que o resultado ele seja potencializado. E o amor, acredito muito na energia do amor, que é a energia mais potente, que transforma tudo em ouro. E aproveitando que está todo mundo aqui brilhando, porque a gente tem ouro em todos os cantos aqui, todo mundo brilhante. Vamos para a nossa segunda pergunta, que tem a ver com as travas que são relacionadas aos nossos resultados. A segunda pergunta é: quais crenças, hábitos ou ambientes você precisou ajustar para mudar a sua frequência e começar a ter resultados diferentes no seu negócio, na sua vida? Algumas mudanças precisam ser feitas. Muitas vezes a gente está em um ambiente que não nos proporciona a mudar de estágio, evoluir. São as pessoas não por querer, mas por não entender o nosso desenvolvimento.
Então elas acabam nos sugando, acabam nos levando para trás. Em vez de nos impulsionar, a gente acaba regredindo, ficando paralisado no mesmo lugar. E às vezes temos que mudar de ambiente, estar com pessoas que nos impulsionem, que nos elevem, que acreditem no nosso potencial, para que possamos entregar, assim de fato, o que há de melhor no nosso alcance. Ô Julieta, e você já teve que sair de muitos lugares? Já, com certeza. É uma decisão, A né? decisão muitas vezes difícil, porque às vezes a gente vai deixar pessoas, lugares que a gente gosta, mas que no momento não nos permite mais estar. E é muito forte, né? Porque uma escolha é você sair de um lugar, você abandonar. E é todo um sentimento por dentro ter que ser organizado, mas que é de extrema importância. Acredito que sem isso nem dá pra ir. E você, rainha? Ju falou uma coisa bem importante, que é essa questão das relações sociais, né? Mas o clube, em especial, ele trouxe pra mim também esse senso da autocrítica, do olhar pra mim mesmo, porque às vezes a gente problematiza muito o outro, porque o local e tal, mas e as nossas ações? Então o clube me trouxe um panorama muito diferente de muitas coisas, por exemplo, a questão da agenda. Minha agenda funciona super, eu tenho coisa marcada em abril na minha agenda, coisa que não fazia, era tudo na cabeça e aí esquecia. Chegava a data, meu Deus, eu tenho isso, tenho aquilo, não tinha organização. Então o clube me ajudou muito nisso. A questão mesmo da organização do dia a dia, então de acordar, de olhar primeiro pra mim antes de pegar o celular e correndo e ver quem mandou mensagem. Não, vou olhar primeiro pra mim. Vou ter ali os meus 5 segundinhos ali, ó, respirando, me encontrando mesmo. Então assim, o clube tá me ajudando nesses processos assim, que vão para além de olhar o outro, porque sim, a mesa que a gente senta é extremamente importante, mas a gente olhar para as nossas próprias ações é muito importante também. Olha, ontem eu tive um retorno com a mentoria e uns pontos que eu não sabia que tinha impactado tanto, que eu ouvi nessa turma, foi falando sobre a suplementação. Eu bato muito na tecla, né, do olhar ter sido, olhar para a sua saúde. A saúde é de extrema importância, vai para o médico, tem um tempo para si, olha como é que você está com a sua saúde espiritual, a sua saúde emocional, a sua saúde física, financeira. Tá tudo ligado, tem uma linha tênue de tudo isso aí. E esse impacto que tem quando a gente se alimenta, a gente nutre do nosso corpo de uma forma exemplar, quando a gente escolhe com qualidade o nosso alimento, e o alimento não entra na boca apenas em comida, mas também a emoção que foi feito aquele alimento, como a gente produz no nosso dia a dia, de como a gente nutre também de emoção as coisas que nós vamos fazendo. Na minha vida foi também bem impactante esse processo de suplementação, de olhar para o que é que você tem de vitamina. Às vezes aquele cansaço ali que está sentindo não é só a energia que está pesada, vai tomar um banho de sal grosso. Não é só isso não. Vai tomar uma vitamina B12, vai tomar uma vitamina D, toma um sol na cara, bota um brilho também, que aí já dá um magnetismo, você sai brilhando e sai potente, já atrai um ouro. É muito importante a gente olhar para esses processos. E a nossa rotina tá ali o segredo do sucesso dentro da nossa rotina. O extraordinário é criado dentro do comum, do dia a dia e das escolhas que nós fazemos, porque a agenda potente, ela só acontece se a gente também aprende a dizer não. Não vou, não posso, não quero, e eu decido fazer, porque o nosso tempo é o ativo mais valioso que a gente tem e mais difícil. Tempo é dinheiro. Não, minha gente, tempo é vida, porque você viveu 1 minuto, você está 1 minuto mais velho, você está 1 minuto mais longe do que você era antes da sua juventude, e cada dia você vai passando mais, e depois que passar, e você passa tempo, e você está ali esperando uma coisa que nunca vem, e está na sua mão. A natureza é vasta, o mundo é vasto, e Deus nos fez potentes para que nós possamos usufruir do que tem aqui no mundo, na natureza, no universo. Está aqui tudo pronto para a gente usufruir. E vamos falar agora de prática. Eu quero saber, na prática, Julieta, o que você faz hoje para manter a sua consistência emocional e mental, mesmo diante dos desafios, pressão e incertezas do empreendedorismo? Diga aí. Eu desenvolvi alguns rituais
onde eu faço em casa mesmo, alguns com os meus sabonetes, com os óleos essenciais. Eu medito, aí na hora do banho, eu tiro o dia do banho, o horário que eu vou fazer o banho demorado, que é com intenção. Porque banho a gente toma todos os dias e toda hora, mas a gente temos que fazer as coisas com intenção. É a intenção que você coloca naquilo que muda, faz toda a diferença. Então, às vezes você tá ali estressado, aí eu paro 5 minutos, cheiro o óleo essencial, acalma, vai, faz uma meditação e já melhora aquele astral do seu dia. A mesma coisa à noite, faço os escaldapés quando eu tô num tempo mais acelerada, com algum processo, faço os escaldapés, relaxo os pés ali por alguns minutos e não precisa de muito tempo. Menos 5 minutos por dia que você tire para cuidar de você faz toda a diferença. Ô, Julie, e me conte aí, você falou no processo aí agora que tem muito a ver com sua marca. Tô cansado, tô esgotado, tô aqui fadigado, eu vou fazer com intenção um banho diferenciado. E aí eu vi muito da sua marca, que é a ametista, que significa transmutação. Foi por esse motivo que você escolheu viver esse processo junto com a ametista, para transmutar, para viver o quê? Me conte aí. Sim, porque eu entendi que eu preciso praticar aquilo que eu ofereço para as pessoas. Não faz sentido se eu não faço em mim, eu oferecer às pessoas aquilo que eu não faço em mim. E nos atendimentos eu entendi que às vezes as pessoas vão em busca de uma coisa, mas a causa não é aquilo que ela está buscando. Às vezes, estou com uma mancha na pele, estou com a pele assim, mas o problema está dentro, está nas suas emoções, porque através das suas emoções, sua pele, seu cabelo, sua unha, tudo vai mudar. Então não é só o físico, você tem que tratar o seu emocional também. E por isso que eu atendo, eu não gosto de fazer um atendimento específico, eu gosto de fazer o ritual, porque eu entendo o que você está precisando e ali eu vou lhe oferecer o que vai lhe responder o que você quer de verdade, não o superficial. Perfeito. Então, eu primeiro busquei olhar as causas, né, do porquê havia tanta pressão. E aí um dos pontos que eu olhei foi essa questão de mim mesmo. Então, por exemplo, todas as semanas eu já tenho minha psicóloga marcada, que foi uma coisa que começou com o clube, porque antes eu não fazia terapia. Eu falava que é tão importante, mas eu não fazia. Eu falava, não, eu aguento e tudo mais. Então o clube me proporcionou isso, esse olhar mesmo para a saúde clínica, então nutrólogo, tudo que tem que fazer eu tô, né, buscando, porque eu entendo que faz toda a diferença na minha energia. Mas eu também fui olhar do ponto de vista empresarial. E aí nesse processo eu descobri que essa pressão ela veio porque eu não estava nichada. Porque assim, eu trabalho com tarô, então aí não tem nicho, mas tem, eu descobri que tem. E eu descobri que eu amo atender mulheres que estão em processo de empoderamento, de reconexão, de autoconhecimento. Gosto também de trabalhar com pessoas ali que estão trazendo essa visão empreendedora, pessoas que querem focar no profissional, no financeiro. E isso vem mudando o meu público. Não é que já está 100%, mas a gente tem feito uma transição muito grande. E é incrível, porque eu tenho trazido consultas que são mais profundas, que tocam mais as pessoas, que transformam, que me trazem feedbacks que acabam sendo ali um combustível para mim. E eu falei assim, cara, eu amo fazer isso. Eu tô naquele momento que eu não quero mais responder perguntas superficiais. Eu quero coisas profundas, eu quero ir lá no fundinho da emoção. E isso me fortalece. Isso torna tudo mais leve. Então eu descobri que eu estava tentando agradar todo mundo, tentando falar com todo mundo, quando na verdade não. Eu tinha que focar nas pessoas certas. E aí as pessoas certas, elas me trazem uma energia totalmente diferente. Isso é muito massa, porque a gente começa no nosso processo. Eu comecei a empreender e a gente vai fazer aquilo a vida inteira. Existe um momento em que você vai olhando para o que você entrega e você pode entregar ainda melhor. Porque a gente desenvolve uma habilidade diferente, a gente vai para um curso diferente, a gente senta numa mesa diferente, a gente começa a desenvolver um outro tipo de senso crítico, a gente começa a desenvolver, a criar um repertório que nos dá a oportunidade de ir além, de olhar para esse cliente de uma forma mais macro, mais ampla. E aí vem um momento em que a gente começa a ter o orgulho do nosso negócio. Aconteceu isso comigo também. Eu comecei no marketing digital, entregando gestão de Instagram.
fiz uma grande empresa nesse processo, mas eu percebi ali dentro das empresas, entrando no fundo daquela empresa, vendo tudo como acontecia, que o que faltava para o desenvolvimento de vários negócios não estava no marketing, não estava na construção de narrativa, vindo de é falta do Instagram, é o Instagram que não tem estratégia, é o marketing que não tem estratégia, e além, muitas vezes aquele gestor estava ali totalmente falido emocionalmente, totalmente falido da sua gestão de time, a gestão de time não existia, a gestão de processos não existia, a gestão emocional, e o nosso negócio muitas vezes nos leva a fazer com que a nossa família também vá à falência. E a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente resolve empreender, então a gente tem uma responsabilidade no mundo, a gente tem uma responsabilidade com a sociedade, com o que a gente entrega até as pessoas, o impacto que o nosso negócio gera no mundo. O meu negócio hoje emprega as famílias, a gente consegue trazer famílias para dentro, e é isso aí, é por isso, para isso, e a gente tem a obrigação de fazer esse negócio crescer, porque Deus colocou na nossa cabeça essa ideia precisa prosperar, essa ideia precisa crescer para que você impacte cada vez mais vidas, na vida que você toca do seu cliente, na vida do seu time, e é um time que seja próspero, um time que seja amado, um time que seja cuidado. E aqui é uma família, e a gente precisa ver o além, muito além, vai muito além da nossa construção de narrativa, de marketing, de posicionamento. É importante, é extremamente importante, mas cuidar das emoções e da mentalidade também. Cuidar das nossas pessoas também. Olhar de uma forma sistêmica, sim, com certeza. E aí, falando nesse processo de desenvolvimento, antes de passar para a nossa quarta pergunta, para a gente já ir para o nosso bate-bola aqui, para o finalzinho do nosso bloco 1, eu vou trazer a minha ferramenta, a ferramenta que é a menina dos meus olhos dentro desse processo, tá aqui, Ingrid, que é taróloga, que é terapeuta holística, vibracional, e traz esse contexto também de tarô para as suas clientes, para as pessoas que atendem. Eu também tenho o tarô real, o tarô da realeza, o tarô que foi construído carta a carta por mim, através da metodologia que eu utilizo aqui em todos os meus processos. E aí um dia, atendendo a uma mentorada, eu brinquei com um tarô real, um tarô de verdade, um tarô original. Posso trazer essa palavra no contexto da ferramenta, do instrumento na sua veracidade. Mas aqui ele se tornou um movimento aos meus olhos, ao que eu senti ao ouvir o meu cliente, ao ouvir o meu mentorado, ao ouvir a necessidade, a construir a minha metodologia. E a cada carta criada, a gente traz um passo, a gente traz uma resposta para cada movimento do negócio em uma forma estrutural de gestor, cliente e processos. E aí eu vou trazer para vocês aqui uma pergunta que não está aqui no nosso script, mas que vai ser entregue aqui através de tarô. Eu vou trazer 7 cartas para a gente fazer uma pergunta e a gente vai responder a pergunta que o tarô real vai trazer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nessa energia aqui do programa Fora da Caixa, trazer o tarô real poderosérrimo, respostas assertivas, e não tem nada a ver com misticismo, não tem nada a ver com adivinhação. É sim uma ferramenta estruturada, ancestral, que outras pessoas já usaram, criaram e desenvolveram, e hoje a gente tem o poder de utilizar e ter as nossas respostas mais claras, mais fluidas, porque a gente quer o quê? Direção, clareza e caminhos abertos. Amor, caminhos abertos. Vambora! Para a primeira pergunta, para o bloco 1 do tarô real, em 7 cartas, vamos ver o que o tarô real vai trazer para Julieta e Ingrid responderem.
vou explicar depois que eu trouxer aqui a pergunta de uma forma bem macro, eu vou trazer os pontinhos da carta. Aqui na pergunta, a gente vai abrindo com o quartzo rosa. O quartzo rosa, que é a carta do amor, a carta que traz esse amor, a conexão com a energia mais fluida do nosso processo de empreendedorismo. Com amor, tudo flui, tudo multiplica. E o amor pelo público, pelas pessoas com que a gente atende, vem aqui o público-alvo, as pessoas que você vem buscando. Eu atendia X público, agora o meu público é Y. E aí, você trazer essa magia, o brilho nos olhos, a óptica externa, o como as pessoas te veem nesse processo. E, além disso, como você tem se posicionado diante de todo o seu processo, diante das pessoas, diante do seu Instagram, das suas redes sociais, diante de tudo aquilo que compete à sua marca, ao seu negócio. E aí eu quero também trazer a próxima carta, que é a carta da rainha. Aqui no Tarot Real é a carta Master, a carta mais poderosa. É a mulher que está no trono, que está aqui, conduzindo os seus processos com maestria, com ouro, com veemência, com verdade, com leveza. E a carta que finaliza é a carta da mirra, que aqui nesse sentido eu senti muito de limpeza, de proteção, de energia. E aí, Ingrid e Julieta, o quanto você ama o seu público, que você vai se manter construindo a sua estrutura com brilho, com magia, tendo coragem de ser vista e se posicionando diante do seu mercado, diante do seu nicho e assumindo seu trono independente das adversidades, do que é que tem ao redor, do que as pessoas estão falando, deixa eu falar, do que as pessoas estão trazendo, deixa eu trazer. Nesse processo, Julieta, o quanto você tem a coragem de continuar fazendo isso aí que você faz, tendo fé e acreditando que sim, amanhã esse negócio vai estar ainda maior, atendendo mais pessoas, impactando ainda mais vidas. Eu acho que a gente tem que amar o nosso público de uma forma bem, como eu digo assim, amorosa mesmo. Porque quando a gente pega um cliente, a gente vai resolver um problema que aquela pessoa está, seja ele qual for, seja físico, seja emocional. Então a gente temos que tratar com carinho mesmo, temos que olhar um olhar de caridade para aquela pessoa, olhar com empatia como você gostaria que fizesse com você em um atendimento. Você vai para um atendimento, você quer ser bem atendido, então você tem que proporcionar àquela cliente a mesma coisa que você gostaria de receber. E é isso que eu foco, eu vou tentando sempre melhorar nos meus atendimentos, pensando nisso, o que eu fiz hoje que não ficou legal, mas que eu posso melhorar para o próximo atendimento. Perfeito. É meio difícil descrever assim o quanto eu amo o que eu faço. Eu me imagino, sei lá, com 80 anos de idade, com meu baralhinho aqui, abrindo minhas cartinhas, que eu amo muito o que eu faço. Eu acredito que os maiores percalços, eles estão realmente no externo. É na parte da criação do marketing, é na parte de chegar nas pessoas que precisam, mas assim, quando eu sento e eu coloco as minhas cartas, não tem mais nada. É só eu, as minhas cartas e o universo ali, as energias. Então, isso me move. Tem uma frase que eu sempre digo que é: trabalhe com o que você ama e você nunca vai trabalhar na sua vida, né? E eu tenho muito essa perspectiva. E eu sinto que as pessoas, elas conseguem sentir isso também. Na minha voz. Tem pessoas que nunca me viram pessoalmente, mas que me mandam áudios. Vi, obrigada por você estar na minha vida, obrigada por me orientar, obrigada por me ajudar nessa direção. Então isso me impulsiona a cada dia mais. Isso me faz querer que outras pessoas também cheguem nesse movimento. Inclusive, você trouxe o tarô para aqui, eu vou aproveitar também a oportunidade para falar que é extremamente honroso ver um movimento como esse aqui acontecendo, porque infelizmente, quando fala de tarô, as pessoas levam muito para esse lado espiritual, religioso da coisa, e quando na verdade é um portal. É um portal de autoconhecimento, é um portal de expansão, é um portal de energias.
Quando a gente abre aqui, saíram cartas lindas, energéticas, saíram todas cartas muito boas, né? Não veio nenhuma nesse sentido negativo, vieram cartas boas, porque a energia que a gente tá aqui não tinha como vir uma carta ruim. Tinha que ser uma coisa boa, porque é energia. E é isso que move o tarô, é a energia, né? A energia é a vibração. E pra mim é incrível ver mulheres como você, empoderada e livres, e falando, eu vou colocar aqui sim o tarô real, eu gosto de quem gostar. E é sobre isso é lindo, e gratidão por esse movimento, porque é muito bonito ver uma ferramenta que eu amo tanto, ganhando espaço assim, sendo visto de uma forma desconstruída. Gratidão por isso. Ai, olha, foi uma construção vinda de muito tempo que a gente nós vamos nos colocando na caixinha e de repente, aí vai um pouquinho, diminuir aqui, não pode, porque vamos falar o quê? A gente fala tanto de liberdade, nós somos livres. Que liberdade é essa que você só tem liberdade até a próxima esquina? Eu quero liberdade por inteiro. A liberdade de expressão, a liberdade de falar, a liberdade de ser, de sermos tudo aquilo que nascemos para ser. Imagina, capenga, cortado. Não, as cartas fazem parte da minha vida, que vieram de uma forma tão sorrateira. Quando eu vi, eu tinha um tarô. Eu criei cada carta, fiz cada design desse. E já a gente vai ter uma movimento ainda maior, porque o tarô real vai para a mão, inclusive para a sua. Várias pessoas vão ter, sim, o tarô real na sua casa, que possa abrir aqui, ó, deixa eu olhar, porque eu quero uma ideia, eu quero um movimento, eu quero ter um insight poderoso para o meu marketing, eu quero ter um insight poderoso para poder eu construir as minhas relações dentro do meu negócio, porque nada mais proveitoso nesse processo do que as pessoas que a gente vai conhecendo, que a gente vai nutrindo relações. As nossas relações, elas são extremamente importantes, porque sem pessoas nós não somos nada, sozinhos não fazemos nada. Inclusive, nesse momento, eu quero agradecer aqui ao meu time, que está aqui, poderoso, meu time é poderoso, Mônica, Aparecida, a Milena, a nossa social media, o Girê, que está aqui atrás com o seu time. Tem 4 pessoas aqui fazendo parte dessa construção de filmagem, que trouxeram aqui o Girê Filmes, fazendo parte desse processo. Uma gratidão imensa para todas essas pessoas, para meu marido, que é o meu sócio, não está aqui hoje, mas que faz parte de cada pedrinha construída aqui. E é muito feliz ter um processo onde a gente possa de fato tocar, e nós não podemos tocar o outro se nós não estivermos inteiros. E aqui tem sim, tem pessoas, mulheres poderosas que vão continuar fazendo e continuar desbravando e continuar tendo coragem para ir cada vez mais longe. Nós vamos de brilho, pelo amor de Deus. Sim, não pode. A gente vai brilhando. E aí a gente vai passar para a nossa 4ª pergunta, mas de 5ª, né? Você acredita que os resultados que temos hoje refletem quem estamos sendo no dia a dia? Em que área da sua vida ficou mais evidente para você? Reflete, com certeza, os nossos resultados refletem. Porque as pessoas enxergam como eu estou me enxergando. Se eu não estou bem, as pessoas também não vão me enxergar bem. Então, com certeza, isso impacta diretamente nos nossos resultados. Eu percebi muito essa questão das relações, como um todo. Quando você tem boas mesas, quando você tem boas pessoas ao seu lado, você consegue ir mais longe, né? E essa construção, esse posicionamento, ele também vem muito ao que está ao entorno, né? Então eu comecei a observar isso, que isso refletia também nos resultados. Então se eu tô ali com pessoas que tá ali criando, que tá ali fazendo, por exemplo, toda vez que eu venho pro instituto, eu saio com a minha cabeça pegando fogo, porque eu preciso de milhares de papel para anotar e fazer anotações. Então isso é crescimento, isso é expansão. E aí eu comecei também a me incomodar e talvez estar em locais ali com uma vibração mais baixa. Eu olhava e falava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Não faz sentido para mim. Então foi uma coisa que mudou e que, né, trouxe bastante essa questão do posicionamento. Perfeito, perfeito. E eu quero trazer emendado nessa pergunta para entender qual foi o maior sabotador interno que você já identificou em você e como isso impactava diretamente no resultado. Crenças de não merecimento. São crenças que a gente vem acumulando ao longo do tempo e que a gente não percebe, mas vai impactando. E foi a partir daí que eu entendi
o porquê que eu não fazia certas coisas. Então, eu estou trabalhando em cima disso. No meu caso, tem também essa questão da crença de merecimento, né, de não merecimento, mas teve um ponto muito importante que foi o equilíbrio entre os pilares. Isso eu percebi que era um grande sabotador. Inclusive, quando eu fui fazer, né, também estou nesse movimento de Ju, de testar aquilo que eu faço, de fazer pra mim. Eu fui abrir o portal da Sacerdotes Interior, que é uma tiragem linda, que eu sou suspeita pra falar. Mas quando eu vim nesse ponto das minhas sombras, eu consegui observar essa questão do excesso do querer entregar e da dificuldade de desacelerar um pouco. Essa minha ansiedade, esse desejo de querer fazer, de querer construir, de querer ser, às vezes me faz querer ser rápido demais. E aí eu desequilibro os pilares. E aí tem aquele pilar do lazer, do autocuidado, de tirar um momento pra si mesma. A gente, nessa área do empreender, a gente acha que todo tempo ele precisa estar sendo feito alguma coisa. Às vezes não. Às vezes tudo que a gente precisa para recarregar o nosso poder criativo é parar, pegar uma pipoca, assistir um filme e não fazer nada. Desligar o celular e não fazer nada. Isso traz assim, quando você vai ligar ali o celular de novo, você fala assim, meu Deus, quanto insight, quanto criativo gerou aqui dentro de mim. Que às vezes é o só desacelerar. E eu percebi que essa aceleração excessiva é um autossabotador meu, no meu padrão de sombra mesmo. E aí, quando eu entendo os meus problemas, quando eu entendo a minha sombra, eu sei também como lidar com ela e como resolver. Portal Sacerdotisa Surreal. Olha aí, ainda lá, como é seu Instagram? É @terapeutavitória. E seu Instagram? Ametista Spa Natural. Importantíssimo, gente. Poderoso. São duas marcas poderosas. Eu acompanho muito de perto e vejo o crescimento, a entrega, o diferencial que cada negócio desse aqui traz na vida das pessoas. A gente montou essa mesa aqui e não foi à toa, não. Já já a gente vai ter um novo bloco com outros mentorados, mas essa construção aqui, que a gente está falando de energia. A energia que você traz quando você traz o seu produto. Eu vejo o seu produto hoje como uma alquimia. São as ervas, são os óleos essenciais, as pedras que você traz. Você agora dá uma campanha do alinhamento de chakras, que inclusive faz parte do presente que eu dou para alguns mentorados, que é muito importante. Eu acredito muito no seu produto, acredito no magnetismo que ele tem, na energia. Quando eu olho para você, é uma coisa assim, é muita força, porque você vai lá, você faz, são milhões de ideias que a gente conversa num dia, no outro já está pronto, já vem, é aceleradíssima mesmo, é lindo de ver. E o impacto que você vem traz para cada resultado daquilo que você entrega para o seu cliente, eu vejo de pé. É muito lindo. É muito lindo que as pessoas possam contar vocês, que as pessoas possam encontrar esses produtos, esses serviços que são extremamente importantes. Quando a gente pensa em um autocuidado, em um autoconhecimento, em um processo de desenvolvimento, em um crescimento que ele é linear, que ele vem da raiz, não tem como dar errado se você olha para a raiz, mas você tem que ter coragem. Precisa ter coragem para se conhecer. E quando você se conhece, você dá basta. Quando você se conhece, você não permite que o outro acesse o limite. Você não permite que os seus sonhos desmoronem, porque veio a tempestade ontem, mas no outro dia levantou e era arco-íris. Era poder, era flor, era luz. E pela luz, por isso aí que a gente tem, que é vasto. Eu vou entregar o meu produto que é lindo, de graça, num preço muito abaixo, outro dano. A precificação do nosso trabalho, mesmo ele tendo um cunho muito emocional. Eu amo fazer o que eu faço, o seu propósito é lindo. O seu propósito é incrível, mas ele precisa ser reconhecido. Ele precisa de reconhecimento, ele precisa de um retorno financeiro para que você possa continuar investindo, para que você possa continuar indo para lugares, para que você possa continuar investindo no crescimento desse negócio e no seu crescimento, porque quando você cresce, o seu negócio cresce. Quando você se posiciona, o seu negócio ele alavanca. A imagem dele depende sim da sua imagem. Como você tem coragem de ir lá, colocar sua cara no jogo, abrir olá, tô falando com você, eu tô falando com você que precisa disso. Quando você fala,
Você toca no coração das pessoas que você nem sabe que você está tocando. Hoje a gente tem uma ferramenta poderosa. Eu quero finalizar esse processo, vocês me falando dessa ferramenta do Instagram, de como vocês querem daqui para frente estar nesse movimento. Me contem aí. O Instagram de vocês a partir de agora, que potência é essa e como é que vocês vão trazer cada vez mais mensagens poderosas para conectar, para fazer essa ponte entre o que vocês estão fazendo e entregando para esse cliente ideal. O Instagram, desde que aconteceu o SAI do ano passado, de 2025, foi uma ferramenta que eu comecei a ter um olhar muito diferente. Tanto é que em fevereiro do ano passado, há um ano atrás, eu tinha 6 mil seguidores. Depois do SAI, que eu comecei a trabalhar ideias, depois que eu tive a coragem de ser quem eu sou, depois que eu tive a coragem de me posicionar e estar mais dentro do Instagram, meu Instagram, cresceu muito. Eu tô com mais de 40 mil seguidores. Então, assim, é o início de uma jornada, né? Porque do que adianta números vazios? Então, eu quero realmente trazer essa construção de pessoas que estejam ali, de mulheres, principalmente. Nada contra os homens, tá? Mas a minha ênfase é a mulher. Eu quero trazer essa transformação, eu quero trazer o empoderamento. Principalmente porque eu tô muito próxima das minhas clientes, né? Eu sei coisas muito profundas. E às vezes eu vejo muitas mulheres que estão ali perdidas em seus processos, que não sabem para onde olhar, que não sabem para onde seguir. E eu quero que essas mulheres, elas falem assim, poxa, mas a Vitória, ela tá tendo a coragem de fazer, eu vou fazer também. Ela tá tendo a coragem de ser, eu vou ser também. Então, o Instagram é uma ferramenta muito importante, né? E você falou dessa questão da precificação. Precificação vem alinhado com posicionamento. Não adianta você querer trazer um posicionamento lá em cima e quando chegar na hora você não se valorizar. Porque se você não se valorizar, ninguém vai. Ninguém vai falar assim, toma aí um pixinho a mais. Não vai acontecer. As pessoas querem desconto. Mas se você se posiciona e se você se valoriza, as pessoas também vão fazer isso por você. Inclusive, nesse método que eu criei agora, que é um método novo, ele é orientado por uma das minhas guias espirituais, né? Minha paixão. E aí ela chegou e falou assim, menos que isso, se você fizer, você vai tomar uma peia. Então, assim, ela falou assim, tá na hora de você se valorizar. Ela falou muito claramente, tá na hora de você se valorizar. Aí eu, mas é porque eu amo... Não importa. O seu tempo é energia. O seu tempo é dinheiro. O seu tempo é um tempo que você poderia estar com o seu filho, que você poderia estar fazendo outras coisas. Então você vai se valorizar sim. Porque senão daqui a pouco você vai cobrar lá embaixo. Vai estar cheio de pessoas querendo fazer. Pessoas que talvez nem estão na energia do propósito ainda. E no momento certo essas pessoas vão chegar. Mas às vezes quantidade não é qualidade. Então o Instagram é uma ferramenta potente. Incrível. Eu pretendo ter mais clareza no meu posicionamento, porque às vezes as pessoas não entendem o real sentido do meu produto. Então eu tenho que ter mais clareza para que as pessoas entendam que o que às vezes está causando um desconforto físico é uma coisa emocional, não é só física, e que o produto realmente resolve. Então eu pretendo ter mais clareza no posicionamento. E uma última pergunta, calme aí, última pergunta, garanto. Mas o que muda na prática quando o empreendedor sai do modo apagar incêndio e começa a agir com mais presença, clareza e intenção? Muda tudo. O resultado, o dinheiro, porque quando você tem clareza do que você vai fazer durante a semana, quando você organiza tudo, você vai ter mais tempo, você vai desempenhar aquela função com mais maestria e provavelmente vai vir um resultado melhor. Muda a energia do local que você trabalha, a energia da sua casa, a energia até da sua família. Principalmente a gente que é mulher, que muitas vezes é aquela força motriz que faz tudo vibrar, né, numa frequência. Então, quando há esse alinhamento, quando há mudanças, o dia a dia ele muda. O dia a dia é conseguir ali tirar um tempo e anotar na agenda uma terapia, e anotar na agenda um salão, e anotar na agenda um momento com o filho, com o esposo. É sobre isso. É anotar no momento, na agenda um momento consigo mesmo. Como é importante esse momento. Eu vi a Jéssica falando assim, toda semana tem um lugar ali, reunião com Jéssica Roniz. Eu falei, como é isso, gente?
Vou botar na minha agenda. E que delícia, e que maravilha. Mas isso só foi possível porque há 3 meses atrás eu falei assim, não, peraí, eu preciso dar esse upgrade. Preciso ter esse processo de expansão. Porque não é só ter uma empresa. Mas tem que entender justamente as dores. Onde são os pontos fracos? Não adianta só querer olhar para aquilo que é bom. Tem que olhar para os pontos fracos também. E isso é o que faz uma empresa ser forte. Você falou isso, me passou um filme na cabeça. Inclusive, um dos meus sabotadores estava aí. Porque hoje tem uma agenda com Jéssica Roniz, reunião com Jéssica Roniz na minha agenda. Porque eu sempre fui viciada em trabalho. E eu tinha o maior orgulho de dizer que era workaholic. Era um orgulho que eu preciso dormir só 3 horas por dia, tá tudo incrível. E trabalha, mas os resultados que eu achava muito potentes, quando eu fui ver, era vermelho. Era um resultado mim, era uma desconexão comigo mesma, desconexão com o meu corpo. E de repente, não tá errado isso aqui. A conta não tá fechando, eu tô adoecendo. E isso não é válido para aquilo. Não tem esse propósito que é para matar, que é para poder desconectar, que é para tirar a gente de uma trilha que é nossa. E eu tive que trabalhar muito a minha cabeça, o meu emocional, para que eu conseguisse ter horários livres para mim, livres ao todo. Tinha horário para todo mundo na minha agenda, menos para mim. Quando Jéssica Roniz ganhou lugar nessa agenda, todo o restante ganhou poder, ganhou luz, ganhou força. A gente não consegue entregar para ninguém aquilo que a gente não tem, aquilo que a gente não é. E que nós sejamos sempre a luz, a leveza, a força e a continuidade do trabalho que Deus, Ele começou, porque Ele pegou aqui um mundo vasto, Ele colocou pessoas, Ele deixou nós soldados para continuarmos fazendo aquilo que tem que ser feito e um cuidando do outro. Um fazendo pelo outro, e quando o seu negócio ele impacta vidas, com certeza você precisa lutar por ele. E é por lutarmos por os nossos negócios que nós estamos aqui hoje, vibrando e brindando, porque nós somos fora da caixa. Nós somos impactantes, transformadores e potentes. Eu acredito muito na construção dessa mesa aqui. Eu agradeço imensamente a vocês por vocês estarem. Eu quero agradecer mais uma vez a todo esse time que compõe o Instituto Jéssica Roniz, ao Girê Filmes, que está aqui produzindo esse episódio, o podcast, a consultoria Farol. Estamos aqui também em consultoria, trazendo pessoas para poder fazer um movimento de entender aonde você está, construir a jornada que você precisa para atravessar essa ponte de onde você está indo para onde você deseja, para a potência. Deixa de ser, olha para isso, que potencial gigante. Não, é potente, ela é potente mesmo porque ela teve o poder de agir, porque teve autorresponsabilidade, e autorresponsabilidade muda vidas. Quando a gente entende que nós somos responsáveis pelos nossos resultados, nós vamos lá e fazemos. Nós vamos lá e decidimos tirar o pé do chão, acordar para a vida, passar um brilho e ser feliz. Obrigada, meninas. Obrigada, Girei. Obrigada, time. Obrigada ao Clube do Empreendedor do Brasil, que é essa potência. Foram 14 mentorados na primeira jornada, fazendo história, construindo pessoas e união. Quando a gente se une com pessoas que têm um desejo de fazer, tudo flui. Segue nosso Instagram, @Clube do Empreendedor do Brasil. Segue também a Jéssica Roniz, @Jéssica Roniz, e o @SAE, SAE.Alagoinhas, que é o nosso evento, que inclusive tem um grande impacto governamental. O governo do estado da Bahia é o nosso maior incentivador. Nós estamos aqui na Bahia, fazendo grande história, construindo um chão, uma base sólida para que empreendedorismo possa ser feito com amor, com gestão, com vida, com luz e com fluidez, com propósito e com sucesso. Vou convidá-las a deixar uma mensagem final para as pessoas que estão assistindo a gente. É a Bahia!
É a Bahia que vai receber o SAI, o Seminário Arte de Empreender, dia 1º de abril, as inscrições. Se preparem, se organizem. É uma honra para mim ser embaixadora desse movimento lindo, transformador, porque transformou a minha vida, não só como empreendedora, mas como um todo. Gratidão. Minha mensagem para você que está assistindo aí é confie nesse projeto que existe dentro de você, nesse sonho que já pode ter sido iniciado ou que ainda vai começar. Confie, porque o seu sonho ele tem o potencial de transformar alguém. Alguém precisa do seu sonho para também crescer, para também sonhar. Gratidão, Jéssica. Você sabe, não tenho nem como agradecer. Você sabe o quanto eu sou grata por ter esse vínculo com você. Você é uma pessoa incrível, de luz. Que você cresça, que o seu nome seja ouvido nos 4 cantos do mundo, que as pessoas possam te encontrar e que você possa transformar mais milhares e milhares de pessoas, que daqui a 80 anos a gente possa lembrar, seja que Jéssica Ronizzi sempre lembrada como uma grande mentora, uma grande mulher e uma grande transformadora. Gratidão. Gratidão, meu amor. Quero agradecer por fazer parte dessa mesa tão importante e dizer a Jéssica, que ela ilumina o caminho de muitas pessoas, que seu brilho não apague nunca e que você possa inspirar outras mulheres com seu brilho e deixar para as pessoas que cuidem sempre do bem mais precioso, que é cada um de vocês. Gratidão, menina. Deus abençoe. Titi. Fora da caixa! Fora da caixa!